Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril. O tema do nosso discurso hoje é: Deus está nos momentos difíceis, na vida financeira. Deus está lá, meu amigo. Talvez você ache que Deus esqueceu de você. Você sabia que o momento difícil, ele tem um propósito? Você sabia que as dificuldades, ela tem um propósito? Deus, ele se preocupa comigo e com você. É por isso que os problemas vêm. Você vê como é que está Hollywood. Depois de meses eu dei uma acompanhada, que eu não me envolvo com isso. Você vê o escândalo que estão vivendo. Tudo por causa de quê? De dinheiro. Você vê as atrocidades que aconteceram por causa da glória e da fama. E coisas piores vão aparecer. Deus, ele permite a dificuldade na minha vida, na tua vida, para que nós venhamos depender dele, não do sistema. O sistema, ele tem o poder de nos manipular. Então, quando Deus, ele toma a rédea do governo da tua vida, ele vai te mostrando os pontos negativos. Você vê, quem diria que a dificuldade de José era para nós estar vivo hoje? Porque se aquela fome matasse a humanidade, tu estaria aqui? Tu não estaria aqui. Mas José teve que sofrer para você hoje estar vivo. Mas como é que é isso, pastor? Ué, se nós somos da tribo de Judá, nós éramos da tribo de quem? De Jacó. Não eram as 12 tribos? Ele não era o pai das 12, não era Abraão. Era Jacó, o pai das 12 tribos que gerou a humanidade. Nós saímos de lá, pessoal. Não tem essa não, eu não sou judeu. Quem te garante que tua descendência antiga não é o judeu? Você não sabe. Então, se José não tivesse passado pelo vale da sombra da morte, pela mão de Potifar, você vê? O camarada depois foi assediado pela mulher de Potifar. Depois o camarada foi lançado em uma cadeia. E mesmo assim ele não ficou deprimido. Ele foi trabalhar. Ele trabalhou. Ele ajudou os presos. Ele orientou os presos. Mesmo ele estando encarcerado, ele ainda ajudava espiritualmente os presos. Você vai ser restituído de novo o seu trabalho. Você vai ser morto, não tem jeito. E como José falou, aconteceu. Então ele plantou a semente. Nós temos que plantar. Nós não podemos ser egoístas. Por que as dificuldades às vezes aparecem? Porque você não plantou o quê? Você não plantou nada. Como é que você vai querer colher o que tu não tem? Como é que você vai querer colher o que você não guardou? Se José não tivesse guardado, Deus não tivesse dado inteligência para ele, hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos aqui, porque quando houve aquela separação,
a humanidade se espalhou. Amém? Amém. Ainda que nós não somos descendentes dos judeus fisicamente, mas nós somos espiritualmente filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de Israel. Amém. Então, nós precisamos perseverar diante dos problemas, porque o problema vai vir, meu amigo. Enquanto você estiver nessa matéria aí, o problema vai vir. Olha só o que está escrito aqui. Olha só o que Deus nos fala a respeito das dificuldades. Olha só, muito forte. Estava ali sem nenhuma direção e Deus falou comigo. Deus me fez lembrar de Abraão. Aí eu lembrei dessas discursos aqui, ó. Tema: Deus estar presente nos momentos difíceis da vida econômica. Ele está lá. Amém? Aí, Salmos 37, 25. Abre aí para fortalecer esse seu espírito. Você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui revigorado. Porque Deus, ele vai te dar certeza. Diz assim, ó. Fui moço. Posso ler? Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou o quê? Velho. Mas nunca vi desamparado o quê? O que é justo? Tem? O que é justo? Justo é quem vive pela fé. Justo não é aquele que faz caridade, não. Pastor, eu faço muita caridade. Não, isso não é ser justo. Isso aí você tem que ser isso mesmo. Justo é quem vive pela fé. Fé é o quê? Eu acredito em algo que ninguém acredita. Eu sei que Deus, ele está preparando para mim uma grande resposta pela minha vida econômica. Amém. Eu estou passando por essa dificuldade, por esse deserto econômico, mas Deus, ele está preparando uma porta grande e oportuna para o trabalho. Mas tem adversário. Quem é os adversários? É aqueles que não querem que você entre nela. Tem portas que já está pronta, mas o mal não quer que você entre. Ele envia pessoas invejosas, pessoas que querem entrar na tua frente, mas você está trabalhando, você está plantando, você está crendo. Você é uma pessoa justa. O justo é viver pela fé. Amém? Amém. Nem a sua descendência mendigar o pão. O que é a descendência? É seus irmãos, sua mãe, seu pai. Ele não vai mendigar o quê? O pão. Quem é o pão? Quem é o pão? Se não é quem? Quem é o pão, pessoal? Jesus. Ele é o pão. Ele diz o quê? Eu vim para que tenham vida. Eu quem? Pastor Ivanildo? Não. O Jean? Não. A Jennifer? Não, Jesus. Eu vim. Você lembra lá no início de tudo? Eu sou. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Aleluia. Eu Amém. sou. Não é você, é Ele. Eu vim. Olha só. Ele falou com determinação. Não. Eu vim. Ele já veio. Basta você crer. Basta você ser justo. Para que tenham vida. Primeiro, vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter o quê? Vida. Vida.
O pecado, ele já não tem domínio sobre o nosso corpo. Por mais que nós pecamos, mas o pecado não nos domina mais. Como antes. Fazia aquela loucura, né? Às vezes era uma doideira, né? E pegava dinheiro com agiota, e pegava dinheiro com pessoas perigosas. É aquela loucura, né? Vendia os objetos de dentro de casa. Por quê? Porque a ânsia, o espírito do dinheiro, ele entrava dentro da pessoa e deixava ela possessa. O dinheiro não pode dominar você. Você que domina o dinheiro. O dinheiro, ele foi feito para ser o seu servo, não você servi-lo. Mas eu vejo muitas pessoas se dobrando diante do dinheiro. Amém? Amém. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Como assim, pastor, em abundância? É muito dinheiro? Não, é todas as áreas abençoadas. Porque às vezes você só está preocupado com dinheiro e achando que o teu problema é dinheiro. O teu problema não é dinheiro. O problema do Justin Bieber, é isso o nome dele? Justin Bieber era o quê? Era o quê, pessoal? Dinheiro. E hoje o problema dele é o quê? Depressão, vazio. Aceitou Jesus, depois largou Jesus, acho que vai aceitar de novo, depois vai largar de novo. Um homem poderoso, um homem que anda sobre o ouro. Mas vai lá ver, vai lá no Twitter, a lágrima do vazio descendo. Então o problema dele não era dinheiro. Tem gente que está vendendo o seu direito de primogenitura por dinheiro. Foi o caso de Esaú. Ele vendeu o direito dele. Você viu José vendendo o direito dele? José manteve o quê? O legado. Não, eu tenho um sonho, vocês vão me servir. Não falou para os irmãos? Vocês vão me servir. E Jacó, até eu, homem, vou te servir. E assim foi. Você não pode vender o seu direito. Qual é o seu direito? É a sua fé. A sua fé não pode ser mesclada. A sua fé, ela tem que ser o quê? Pura. Isso aqui é café. É uma água misturada com tinta. Café, né? Isso não é um café, né? Bota uma tinta aqui e engana a gente, né? Essa é a fé pura. Quem não tem fé, bebe café. A mistura. E quem é justo vive pela fé. Ele é puro, ele é transparente. É uma água pura. É uma água que sem ela você não tem vida. E Jesus falou que ele era a vida. E a vida veio através da água da palavra. E a tenham em abundância. Abundância em todas as áreas. Você vê, o rapaz aceitou Jesus, se batizou, mas já se desviou. Por quê? Porque o pecado, ele é mais forte. Qual o pecado, pastor? Da glória, da fama. Quando fala em Hollywood, né? A fama. Nós não podemos estar correndo atrás de fama. Está vindo uma guerra. E essa guerra é contra você. Essa guerra, você está autorizando ela vir. Nós estamos autorizando. E quando ela vir, só quem vive pela fé vai conseguir vencer. Você não tem noção do que está vindo, pessoal. Você não tem noção. Você está tão envolvido com seus problemas, com suas necessidades, que você não consegue enxergar o que está atrás.
da cortina. E a Bíblia diz que ele já arrancou o quê? A cortina, ele já rasgou para você o quê? Cegos é aquele que vê, mas não quer ver. Então, nós precisamos ter esse perfil, um perfil seguro, porque o problema, ele é nada mais para provar a gente e para nos purificar. O problema é para te purificar, para te tirar da emoção, para te tirar dos sentimentalismos. Você sabe qual é o maior perigo? Não é quando você está passando por dificuldade, é quando você tem vitória. É quando você tem recursos. Esse é o maior perigo. Em vez da gente estar orando, Senhor, prospera nós, a gente tinha que falar assim, Senhor, me prepara para o que vai acontecer, para a bênção que o Senhor vai trazer. Porque senão, essa bênção arranca você da presença de Deus. Às vezes você quer tanto uma coisa, que essa coisa ela pode ser uma maldição na tua vida. Você tem que saber o que você está pedindo a Deus. Você tem que saber o que você está pedindo a Deus. Aí diz assim, ó. Diz assim, ó. Introdução. Crise financeira pode nos deixar preocupado, ansioso e sem direção. Fica louco, não fica? Meu Deus. E tem gente, pessoal, que se vende. Ela se vende por causa das crises financeiras. Ela se prostitui por causa das crises financeiras. Você sabia disso? Eu conheço uma moça que ela se prostituiu porque estava faltando comida dentro da casa dela. Ela, jovem, bonita, mas ela não teve força para suportar e se prostituir. Então, você tem que ter a fé para poder viver por ela. Aí diz, mas a palavra de Deus garante que Ele está conosco, mesmo quando tudo parece faltar. Olha só, quando tudo parece faltar, mas não está faltando, parece. Já aconteceu de você chegar e falar assim, não tem nada, eu não tenho nada. Mas se você começar a procurar pela tua cozinha, você vai juntar uma bolsa, não vai? É um pouco de farinha, é um pouco de fubá, é o resto de saco que tu deixou pra lá, mas tu queria abrir um saco novo. Eu vi isso hoje aqui em casa. Eu abri um saco novo, tendo lá sal ali, sal lá, sal lá. Então quer dizer, a gente tem essa mania de falar que tá faltando tudo. E isso é uma maneira de você estar usando a sua fé. E acontece que vai começar o quê? Vai faltar, porque você já determinou. Nós temos que controlar, porque o poder, ele não está na ponta do meu dedo, o poder está na ponta da minha língua. Não importa se é macumbeiro, não importa se é budista, não importa quem seja, ele tem o poder de falar, está na língua o poder. E o que ele fala, acontece. Você tem que começar a gerar dentro da tua mente coisas boas. Você pode observar, quando você começa a pensar muito em uma coisa que te feriu, você fica como? Depressivo, não fica? Triste. Quando você começa a sonhar que Deus vai mudar a tua história, você começa a ficar o quê? Forte, animado. Quando você recebe a palavra de Deus dentro de você, você chegou aqui murchinho, né? Aí senta aí, meio que não queria vir, mas quando recebe a palavra, você vai embora para casa com outro ânimo, porque o poder estava na ponta da língua do pastor e ela passou para você. Amém. Que mal tem as igrejas quando pregam o ensino? Tem gente que não curte, pessoal. Que não curte. A palavra de Deus, ela tem um poder de revigorar.
de restaurar você. Ela sustenta até os ossos do corpo. Ela bate no teu corpo, teus ossos estavam fracos, ele fica o quê? Forte. Está escrito. Ela tem o poder de separar da tua cabeça, da tua mente, esses pensamentos confusos, esses pensamentos malucos, que sua vida só é dor, minha vida só é dor, só é vazio. Ela tira isso de você. Ela te dá um novo propósito. Aleluia. A palavra de Deus, ela te dá um novo propósito. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Você sabia que isso aqui é Deus? É Jesus? A palavra é Jesus, poxa. Você não sabia disso, não? O Verbo se tornou carne. Saiu daqui e passou a existir. Ele saiu da pá e a palavra é espírito. Ela vivifica, ela santifica, ela repreende, ela exorta, ela motiva, ela para você também. Você sabia disso? Ela para você. Quando ela vê que você está indo para um precipício, a palavra de Deus vai lá e fala contigo. A Bíblia diz que Balaão estava indo para poder amaldiçoar o povo de Deus. Ele recebeu um salário de Baraque para amaldiçoar o povo de Deus. Você vê, a maldição está no poder de quê? Da língua. Se Balaão falasse assim, seja amaldiçoado o povo de Deus, aquele povo ia ser o quê? Amaldiçoado. Ah, meu amigo, ele foi. O anjo parou na frente dele com uma espada, ele não enxergou. Quando o anjo ia matar ele, a mula jogou ele no chão. E a mula falou, ele bateu na mula. E a mula falou, por que tu tá me batendo? O cavalo falou para ele, por que tu tá me batendo, rapaz? Você me jogou no chão. Ele nem se deu conta que ele estava conversando com quem? Com a mula. Aí a mula estava protegendo ele de não ser o quê? Morto. De não ser morto. Depois que ele viu que era o anjo que ia matar ele, ele caiu em si. Às vezes uma mula vai ter que falar contigo, pessoal. Será que o teu cachorrinho vai ter que falar contigo? Busque Deus. Eu conheço um homem que o próprio demônio falou para ele, até quando você vai ficar em cima do muro? Um demônio manifestou no cara e falou para ele assim, até quando você vai ficar desse jeito? Você vai ficar em cima do muro. E até hoje ele está em cima do muro. Um demônio evangelizou ele. Como é que pode o Satanás evangelizar o cara, meu amigo? E ele falou rindo que o capeta evangelizou ele. E até hoje não tomou tendência. Amém? Amém. Então, quando ele foi lá amaldiçoar o povo, ele foi amaldiçoar o povo por quê? Pelo quê, pessoal? Pelo dinheiro. O dinheiro é perigoso. Deus falou para ele, você não vai amaldiçoar o povo. Você vai abençoar o meu povo e você vai virar e vai amaldiçoar Balaque. Ele abençoou o povo. A maldição se transformou em... E quando ele virou, ele amaldiçoou Balaque. Mas só que Balaque falou, tu é doido, rapaz, o que tu fez? Aí ele falou assim, não tem como amaldiçoar o povo de Deus, Balaque. Mas eu vou te dar conselho, eu vou te dar uma direção. A única coisa que pode destruir a fé deles. Aí você sabe o que foi que ele falou? Pega meninas novinhas, de 13, 12 anos, 10 anos, e faz elas se vestirem indecentemente e envia ela no meio do exército. E assim foi. Balaque pegou as menininhas e enviou no meio do exército. O que aconteceu? Eles manteram relação sexual com aquelas meninas e a fé deles ficaram inoperante. Olha o perigo aí.
Olha o poder que tem o ato sexual, né? Ele tem o poder de abrir o portal. O ato sexual, ele abre o portal. Agora, o que vai sair de lá de dentro é que a gente não sabe, né? Quando você é casado, você tem um ato sexual com a sua esposa, o portal de Deus se abre e a bênção de Deus chega a você. Mas agora, quando você tem o ato sexual com quem não é de Deus, é fora do tempo, o que acontece? O mal entra. Você sabia disso? Você vê aí, ó, a guerra que está em Hollywood é sobre atos, não é? Eles receberam milhões. Mas olha aí, ó, o que entrou dentro deles. Quantos não morreram novo, né? Com 20 anos, né? Com novos, por causa de quê? Do dinheiro. Olha a guerra que está. A estrutura de Hollywood está sendo abalada por causa do ocultismo. Então você precisa entender que a sua vida com Deus, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser pura. A nossa vida com Deus, ela tem que ser pura. Você tem que confessar coisas boas. Dentro da tua casa, você tem que falar coisas boas. Vai dar tudo certo. Vamos conseguir. Nós vamos sair dessa situação. Nós vamos prosperar. Vai vir uma resposta amanhã. Ela pode demorar um ano, mas todo dia você fala que ela vai vir o quê? Amanhã. Isso se dá o nome de perseverar. A Bíblia diz lá em Isaías 26, abre aí. Isaías 26 diz assim, ó. Isaías 26, eu guardo essa palavra até o dia de hoje. Isaías 26, versículo 1. Isaías 26, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. Lê para mim, ô Inácio, por favor. Isaías 26, 1. Isaías 26, 1. E naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Continua. 2. Abri as portas para que entre nelas a nação justa. De novo, a palavra o quê? Justa. Justa significa o quê? Fé. Viver pela fé. Abre-se o quê? As portas. É uma porta? É as portas. Abre-se os portões para que entre a nação justa, que guarda o quê? Fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é tudo, pessoal. Fidelidade em falar. Olha para mim, não vou falar mais palavras de baixo escalão. Quando você começa a falar palavrão, quando você começa a falar desgraça, você está abrindo um portal dentro da tua casa para entrar o quê? A desgraça, a miséria. Quando o espírito da miséria vem chegando para entrar na tua casa, o anjo do Senhor, ele vai tentar impedir. O anjo, ela me chamou, ela me deu legalidade. Você não pode me repreender. Aí o anjo tem que fazer o quê? Deixar entrar. Quando você xinga, grita, porque a gritaria dentro de casa, ela entristece o Espírito Santo. Porque ela destrói a harmonia do lar.
Você vê aqui em casa, aqui se deixar, ninguém sabe que a gente está em casa, né, Rose? Não tem gritaria. Quando a gente vai brincar, é lá pro lado de 3 horas da manhã, que a gente já terminou o trabalho, a gente vai brincar um pouquinho, eu, a Rose e o Ismael. Aí quando eles falam alto, eu mando eles baixar o tom, aí eles mandam eu baixar o tom também. Mas o silêncio, pessoal, ele te dá o poder de discernir as coisas. Você conseguiria ficar dentro de uma caixa de 1 metro por 1 metro durante 5 minutos? Quem conseguiria? Você já viu aqueles homens que ficam... Quem viu uma vez no Fantástico um homem grandão dentro de uma caixa? Ele ficou hora, se eu não me engano. Por quê? Porque ele desenvolveu o poder da yoga. É o poder de controlar as suas emoções. Isso é válido, pastor? Poxa, se tu se controla, meu amigo, imagina esse cara cheio do Espírito Santo. Se ele, sem o Espírito Santo, ele controla as emoções dele, ele consegue fazer com que o abatimento cardíaco dele chegue a quase parar. Essa respirada que você dá aí, ele dá uma respiradazinha imperceptível. É onde você consegue controlar todas as suas emoções. Você precisa controlar as suas emoções. Porque você está muito alterado às vezes. É gritalhada, é xingamento. E você acha que não acontece nada no mundo espiritual. Nós estamos orando aqui, está acontecendo alguma coisa? Nós estamos aqui pregando, está acontecendo alguma coisa? No mundo espiritual. O mundo espiritual se abriu. Na hora, uma escada. Quando eu comecei a reunião, a escada logo desceu. Para pegar as suas orações e levar ao Senhor dos Exércitos. E à medida que o anjo está levando a resposta, Deus já está preparando outro para trazer a resposta. O mundo espiritual é assim, pessoal. A Bíblia diz que quando Daniel descobriu que ia haver uma guerra, uma destruição no povo, ele entrou em 21 dias, 3 semanas, sem comer nada. Nesse jejum que a gente faz não, pessoal. De 1 hora, meia hora. Daniel ficou sem comer 21 dias mesmo, ao ponto dele ficar fraco, desmaiar. A Bíblia diz assim: Daniel, sua oração foi atendida desde o primeiro dia. Vamos ler aqui o Isaías para terminar e vamos lá no Daniel. Aí diz assim, ó, no 3. Tu, Senhor, conserve em perfeita paz aquele que tem um propósito, sim, porque ele confia em ti. Vamos lá em Daniel para você ver quando você faz alguma coisa, o que acontece. Daniel, procura aí o cara aí. O cara é bom, hein? Esse Daniel aí é o Todo-Poderoso. Nunca houve igual. Esse aí é o melhor. Daniel. 21 dias de Daniel, cadê? Pequenininho, se você me ajudar aí. É como assim? Não sei. Vamos trabalhando junto. Daniel. Tá falando do propósito dele? É. Daniel 10. Daniel 10. Tô ficando gordinho. Daniel 10. Tem certeza? Rio Tigre. Acharam? Acharam? É 10:2. 10:2. Diz aí, ó. Vamos ler? Diz assim, ó. Tem certeza? É? 10:2. Lê. Daniel
10:2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Número 3. Manjar desejável, não comi nem carne, nem vinho, e entraram na minha boca, nem me ungi com ungento, até que se cumpriram as 3 semanas. Continua. 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idekel. Continua. 5. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com outros finos de ufaz. Lá no 12, confirma, mano. Pode ler, continua. 6. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Número 7. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não ouviram. Contudo... Para aí. Daniel estava em jejum. Só quem viu o mundo espiritual. Às vezes você está aqui na reunião, mas você não está enxergando o mundo espiritual. Às vezes você está em casa xingando, falando tudo quanto é desgraça, mas você não está enxergando que é o portal. E não é um portal não, pessoal. Vai abrindo vários portais. Você nunca viu nos filmes, você acompanha, né, o Jim Chester, né? Já, mas Não é? parei na segunda temporada. Parou na segunda. Os demônios, eles conseguem perfurar o mundo para sua casa e entra. Por quê? Porque você chamou. Você nunca viu quando na igreja universal, quando o pastor ele ora, aquele espírito ele vem? Quem deu a ordem para ele vir? Foi o pastor, foi o obreiro. E aquele espírito que estava na vida daquela pessoa, ele fez o quê? Ele manifestou. Porque você atingiu ele lá. Então ele veio. Amém? Amém. Você não vê nos lugares, quando começa o processo, eles não vêm? Sim. Você quando xinga, você quando amaldiçoa, você quando fala desgraça, você está abrindo um portal, meu amigo. E sabe lá quantos já não estão lá? Você lembra daquele filme O Quarto de Guerra? Sai da minha casa, sai do meu marido, sai do meu filho. Satanás, você não tem mais autoridade sobre a minha família. Ela usou a autoridade para fechar o quê? As brechas. Ele passa por qualquer brecha que você deixa. Para isso você precisa o quê? Para abrir uma brecha você precisa o quê? Falar. Falar. Pensar. No 12 aí, ó. Leia o 12. 12. Daniel 10:12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ponto. Olha aí. Eu vim por causa de quê? Das tuas palavras. O mal, ele entra na tua família por causa de quê? Ele entra nos teus filhos por causa de quê? Da palavra. Você começa a falar assim, pastor, mas hoje não é a vida financeira, porque o senhor está falando, é para você entender, a sua vida financeira está amarrada porque a culpa é tua. É você que está determinando. Que vida desgraçada, que vida nojenta. Não sei o quê. Deus não me ouve. Deus não vai te ouvir, porque você já está o quê? Determinando. Você tem que crer. Fé é certeza de coisas. Calma aí. Coisas que se espera. A fé é a certeza de coisas que eu espero, que eu não vejo. Ué, mas como é que é isso? Então quer dizer que a fé, ela não opera no mundo natural, ela opera no mundo sobrenatural. Então o mundo sobrenatural você não enxerga. Quando você não vive uma vida
justa. Mas como assim, pastor? Mas eu sou bom. Ser justo não é ser bom. Ser justo é viver pela fé. Eu vim por causa das tuas. Eu mudei a sua vida por causa das tuas. O que Jesus falava para aquela mulher? Mulher, vai, a tua fé, ela é expressada por aonde? Por palavras. A fé é expressada por palavras. Só vamos subir no monte agora, lá no dedo de Deus. Vamos pegar uma viatura aí, um carro e vamos lá. Tá ligado, pastor? Vamos lá! Você usou a... Pô, chegar no dedo de Deus agora, tu só chega só amanhã, né? Eu já fui lá. Então, tudo é pela fé, pessoal. Se você não mentalizar uma vida profissional abençoada, uma vida sentimental abençoada, primeiro ela é formada aonde? Como é que nasce uma casa, um prédio? É aonde? Aqui. Depois ela vai para onde? Pro papel. Os rascunhos. Dos rascunhos ela vai para onde? Pro projeto. E do projeto é entregue na mão de quem? Do profissional. E do profissional ele contrata quem? A equipe. E a equipe junto faz o quê? A obra. Você está vendo por que não desenvolve? Porque a equipe não está trabalhando junto. A equipe não está trabalhando junto. A equipe não está trabalhando junto. Quem foi que desceu? Qual o anjo? Lê aí. Esse é o anjo das boas novas, tá? Lê aí. Eu dou 12 de novo? Lê e continua. Tá. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras. 13. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reinos da Pérsia. Vamos lá? O anjo, ele veio por causa da palavra. Miguel. Quem é Miguel? Miguel é um principado. Miguel é um arcanjo. Eu até lembrei de tu agora, que tem lá no teu Facebook lá, arcanjo, né? Arcanjo. Miguel é um arcanjo. O Miguel que expulsou quem? Do céu? Lúcifer. E os seus? Miguel e os seus anjos expulsou Lúcifer e os seus anjos. Mas existiu o primeiro anjo que trouxe a resposta. Mas só que o principado da Pérsia não autorizou a passagem. Ele resistiu. Quando ele viu que não ia aguentar, ele chamou quem? Miguel, me ajuda! Humildade, pedir ajuda. Me ajuda! Miguel veio. Quando Miguel veio, tremeu, meu amigo. O principado o quê? Tremeu e teve que soltar. Opa, é o poderoso Miguel. Não dá pra nós não, Ele que mandou o mestre pro inferno. Então, a tua palavra, ela move os céus e o mundo espiritual. Se você ficar sentado no teu quarto, escutando aquelas músicas tristes, tu vai entrar em quê? Depressão. Melhor você ligar a televisão e ver os vídeos do pastor Ivanildo maluco. Você vai ficar como? Ligado, cheio de adrenalina. Do que ficar lá ouvindo aquelas músicas lá.
Você está abrindo o portal para depressão. Você está abrindo o portal para tristeza de morte. É uma tristeza de morte que dá vontade até de morrer, não dá? Quem já aconteceu isso? Eu já, pô, comigo. Eu já também. Então você precisa controlar a sua língua. A sua língua, ela não pode ficar confessando desgraça. Você tem que passar a falar, eu vou ser feliz. Eu lembro quando eu estava aqui sozinho, né? Não existia nada disso. Não existia nada disso. Eu falava, eu vou ser feliz. Eu ficava que nem um doido. Eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz. E eu escrevia sobre a minha felicidade. Mesmo que eu não falava, eu escrevia. E aconteceu o quê? Estava escrito. Estamos felizes. Amém. E hoje eu estou te ensinando isso. Então cuidado com o que você anda falando. Cuidado com o que você anda postando. Porque o que você posta vem para você. Você não vai atingir ninguém. Você vai atingir você mesmo. Porque você está concordando com aquilo que você está postando. Eu peguei uma palavra, eu estava ali meio na deprê, ali na sala ali, calado, sabe, revoltado. Já não estou mais. Aí o Espírito Santo me deu uma palavra. Eu vou pregar o quê? Vou pregar o quê? Quis nem comer. Estou em jejum desde não sei quando. Quis nem comer. Não tive nem desejo de comer. Vou jejuar, quero nem saber. Vou ficar magrinho, já estou gordo mesmo. E o Espírito Santo me deu uma palavra. Lembrei de Abraão para chegar em Daniel e em José, em tudo outros que eu falei. Primeiro eu lembrei de quem? De Abraão, nosso pai. E gerou esse estudo que você está vendo aqui. Por causa de uma lei, você tem que lembrar coisas boas, pessoal. Você vê, nós estamos numa espera aí. Quem sabe o que eu estou falando, entende. Nós não estamos numa espera? Grande espera. Você tem que acreditar nessa espera. Se você achar, porque já passou 4 meses, passe 7 meses, mas ainda assim o meu Redentor vive. Eu creio nele. Se você não crê, meu amigo, você desiste na primeira instância. É por isso que se o tribunal normal não resolve, eu vou para o Supremo. É o tribunal que é o final. Ali é a cartada. Você vê aí o tal de Didi. O advogado dele meteu o pé, porque ele sabia que não ia ter condição. É muita coisa. Advogado poderosíssimo dos Estados Unidos fez o quê? Opa, o principal dos advogados fez o quê? Não dá. Tem muita coisa. E vai acabar sobrando para quem? Para mim. Ele se retirou. Mas o teu advogado, ele não se retira. Ele está lá, abençoa eles, meu. Aleluia. Meu Deus, eles pecam porque falta conhecimento. Eles erram porque falta o pastor passar a visão para eles. E eu estou passando para você. Às vezes eu tenho que tirar a força da onde não tenho para te dar força. Às vezes eu tenho que te dar, tirar a fé da onde não tem mais, só tem para mim, aí eu tenho que dividir contigo. É assim que funciona, pessoal. E a Bíblia diz que o anjo fez o quê? Olha aí. 13? Continua aí. 14? É. 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ponto. Ele veio para o quê? Para dar? Não. Para você entender. Ele não veio te dar nada. Ele não foi dar nada para Daniel. Ele foi confirmar o que Daniel pediu. Com outra palavra. Ele não deu nada. Você viu ele dando alguma coisa para Daniel? Mas ele deu um entendimento. E o entendimento não é para agora. O entendimento é para muito
anos. E já está acontecendo, pessoal. Você não sabe disso, sabia? Já está acontecendo essa palavra aqui. Essa revelação aqui já está acontecendo. A preparação para uma grande guerra já está acontecendo. E essa guerra não é uma guerra física. É uma guerra sobre o natural. Já está sendo preparado. Os países já estão se ajuntando. Você que é fascinado por dinheiro, a marquinha que vai vir. Está vindo já. E quem tem a marca não terá direito de salvação. E aí? Você está vendo porque o Espírito Santo ele nos ensina a jejuar? Porque no dia de crise que está chegando, outra crise que você talvez não sabia, é uma crise pior do que Covid. Será que você está preparado para viver de grão? Hã? Alpiste? Que isso, professor? Não sou passarinho, não. É, mas eu conheci um homem que ele comia só grão. Um homem poderosíssimo, ó, cheio do dinheiro. E, o senhor não almoça não, só como uma vez. Homem poderoso. É ele que resolve todas as carteiras dos Detrans ali em Caxias ali. Ele que dá o laudo. Eu cheguei a fazer uma obra para ele. Aquela sementezinha de girassol, sabe que é aquilo? Uhum. Era aquilo, ela. Falei, como é que esse cara aguenta? E eu descobri. Tudo é um controle emocional do seu corpo. E hoje eu consigo comer uma vez por dia. É muito forte. Eu consigo. Você vê como é que... E se vir uma crise de fome, eu vou sofrer? Não vou sofrer. Eu vou só já estou aprendendo a comer arroz cru. Boto 5 arroz cru. Arroz, acho que nunca viu isso. Por quê? Porque você tem que estar preparado para tudo. Por isso que o tema é este. Deus está nos momentos difíceis na vida econômica. É o que vai acontecer, pessoal. Está vindo. Se você acha que está difícil, passa a usar o poder que Deus te deu. Delegue coisas boas. Fale coisas boas. Determina coisas boas. Eu vou conseguir, eu vou ser feliz, eu vou prosperar. Deus vai abrir a porta. Deus vai me dar uma ideia. Deus vai me dar recurso. Deus vai fazer eu conhecer pessoas para me ajudar. Quem foi que ajudou o anjo? Miguel. Quem foi que ajudou Daniel? Os dois. Então Deus ele está trabalhando, pessoal. Agora para a gente finalizar, abre sua Bíblia lá em Isaías 41. Amém. 6. Isaías 41, 6? Lê. Isaías 41, 6. 6 e 7. Um ao outro ajudou o seu irmão. Disse, esforça-te. 7. E o artífice animou ao ouvires o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos afirma para que não venha a mover-se. 8. 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elege descendência de Abraão, meu amigo. Continua. 9. E a quem tomei destes os confins da terra, e chamei de terras distantes, dizendo, tu és o meu servo, e a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Continua. 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te fortaleço, e te ajudo, e te sustento.
com a destra da minha justiça. Continua. 11. Eis que envergonhamos e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornarei-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Continua. 12. Buscá-lo-ás, porém não os achará. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisas que não é nada, os que guerrearem contigo. Viu? Quem tentar guerra contigo já era, pessoal. Se você é o quê? Se você é o quê? Fiel. Justo. Abraão era o quê? Justo. Amém? Amém. Se você é justo, naturalmente você vai ser fiel. Agora, para finalizar, não estava nada programado, o estudo não era nem esse, pessoal, mas o Espírito Santo foi falando comigo, eu fui me emendando. Mas o estudo é bem pequenininho, tá lá no site. Lê lá Salmo 126, todinho. Ali fecha tudo. Amém? Lê aí, ó, olha o fechamento aí, ó. Completar um aí, ó. Salmos 126. Tudo. Todo. É pequenininho ele. Eu acho que eu ia impressionando. Salmo 126. Só tem 6 versículos. Ah, Pode ler. Salmo 126. 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. 4. Fazei-nos voltar outra vez, ó Senhor, da nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul. 5. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. 6. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Viu? Você está chorando? Semeia. Você está sofrendo? Semeia. Mas o que você está semeando? Pastor, é só maldição. Esqueci o nome. Procrastinação não. É isso aí mesmo. É? Só nada que. E só abrindo portais. E só abrindo portais. Tudo que você semeia, você está abrindo um portal. Tudo que você divulga, você está abrindo um portal. E cada vez mais você vai ficando no deprê. Cada vez mais você vai ficando o quê? Na dificuldade. E passa a não ter direção. Começa a fazer loucura, começa a pegar dinheiro com quem não deve, começa a fazer dívida que não precisa, começa a se envolver com quem não é para se envolver. Tudo porque você mesmo que está o quê? O projeto começa aonde? Depois cai aonde? Depois cai aonde? No papel. Depois cai aonde? Numa folha projetal. E depois é entregue a quem? Aos pedreiros. Você está entregando o teu projeto para quem? Para Jesus? Você está entregando a sua vida sentimental para quem? Para Jesus ou para os espíritos? Você está entregando o seu casamento para quem? Para Jesus ou para os espíritos? Quando você amaldiçoa o seu marido, você está entregando para quem? Para os espíritos. E naturalmente se abre o quê? Ó, tá frio, não tá frio? Quando você fala, acontece o quê? Abre. Ele não precisa abrir isso tudo não, pessoal. É só isso aqui, ó. Ele passa. Abertura é legalidade. Eu estou delegando.
Você está autorizando. Você está autorizando. Quando você vem aqui à igreja, você está autorizando Deus falar o quê? Contigo. Quando você começa a falar coisas que não deve, você está autorizando o mal entrar na tua vida. Por isso que a vida financeira não se estabelece. Por isso que a vida espiritual não se estabelece. A vida emocional não se estabelece. O coração nunca é curado. Porque você está abrindo portais e está alimentando aquela entidade. E essa entidade, ela vai começar a atuar na sua vida. Quantos demônios tinha em Maria Madalena? Quantos demônios tinha no homem Gazareno, que estava dentro do sepulcro? Sepulcro é onde se enterra as pessoas. 6.000 demônios. Como é que o senhor sabe que tinha 6.000 demônios? Porque uma legião, antigamente, era constituída por 6.000 soldados. Nem os porcos aceitou aquele demônio no corpo dele. Quando o demônio falou assim, me manda pro porco. Os porcos não aceitou, mas o ser humano aceita. O ser humano aceita. O ser humano aceita. Tem ser humano aí que está com mais de 100.000 demônios dentro dela. A gente já lutou contra essas forças malignas. Tinha 10.000. Tinha 10.000. Eu só fui dar um aperto de mão, meu amigo. A gente até se assustou, né, Rose? Naquele dia, né? Fui dar um aperto de mão, o bicho apareceu, meu amigo. Por quê? Porque quando você se santifica, nasce dentro de você uma áurea. E essa áurea é o quê? Uma energia boa. É o fogo. Agora, quando você está com ódio, nasce dentro de você uma escuridão. E tudo aquilo que é escuro vai para cima de você. Porque você se torna um imã que atrai. Aonde você vai, você leva problema. Aonde você implanta o pé, dá problema. Anda com criatura assim. Se tu andar um dia com ele, pode ter certeza que você vai viver uma vida problemática. Quem já encontrou pessoas assim? Tem que fugir. É o que a gente está pregando. Botou lá no Facebook, lá bombardeamos ontem, não foi? No grupo e no Facebook. É o tal, como é o nome? Narcisista. Você tem que ter cuidado com pessoas narcisistas. Ela não sabe que ela é narcisista. Ela não sabe. Só o Espírito Santo para mostrar. Então, você precisa viver uma vida justa. O que é viver uma vida justa? Você tem que ler a Bíblia, você tem que se santificar, você tem que se desviar das coisas erradas. Você tem que buscar a Deus para que as dificuldades da sua vida financeira, não só da vida financeira, mas das outras áreas, ela possa ser cessada. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou, eu acredito que você conseguiu compreender. Deus abençoe.